Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito carinho, com muito amor que estamos aqui para fazer mais uma vez o Evangelho no Lar Online. Esperamos que todos vocês estejam bem. Agradecemos a companhia, o respeito. Agradecemos a Deus pela oportunidade e a espiritualidade por estar conosco neste momento. Agradecemos também a todos que participam com a gente, que deixam ali os seus comentários, sempre com tanto carinho, que divide com todos nós as suas histórias, que aquilo que eu sempre digo, parece tão pouco, é tão pequeno aquele espaço ali para estar escrevendo, mas faz uma diferença enorme na vida das pessoas, na vida da gente que cresce, com os ensinamentos que vocês deixam ali pra gente, com os exemplos, que é sempre um ensinamento, para cada um de nós. Então, o nosso agradecimento de coração por todo esse carinho, por todo esse envolvimento que todos têm ali. Todos estão com a mesma intenção. Bom, gente, quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior. Hoje o Júnior está de aniversário, tá ficando velho. Isso não vale. Não foi combinado isso aí. Então, o nosso carinho todo especial para ele. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. A gente pede também, a gente sempre avisa, que o Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual, para que haja harmonia dentro dos nossos lares. A Socorro fez um comentário perguntando se poderia fazer um dia escutando o Evangelho de uma outra semana. Pode, né? Pode ser feito sim, não tem problema nenhum. Pode estar escutando, tá, Socorro? Vamos então agora esquecer dos problemas que tivemos durante a semana. Vamos esquecer de todas as tribulações que a gente está ouvindo aí em relação ao Covid. Vamos agora entrar em sintonia com a espiritualidade. Vamos pedir que seja um evangelho de amor, de encontro com Jesus. Que a gente consiga levar para os corações dessas pessoas que estão lutando pela vida com esse vírus. E para quem está cuidando dessas pessoas também. Um pouquinho de paz, um pouquinho de esperança, de conforto, e que essas pessoas se fortaleçam e consigam sair dessa da melhor maneira possível. E para quem já foi, para quem já partiu, vocês podem ter certeza que o Covid foi só um caminho, só um meio, porque essas pessoas já estavam predestinadas a irem nesse mesmo dia, nessa data. Então fiquem tranquilos, porque Deus faz tudo certo. Se foram, era porque tinha que ir. Nada mais, nada além disso. Quando é hora, é a hora. Então vamos ficar tranquilos, calmos, serenos, e vamos então transmitir todo esse carinho, toda essa paz para essas pessoas. Pedimos aos bons espíritos que entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam agora totalmente fluidificadas, para que a gente consiga fazer um evangelho de muito amor,
e que tudo que for lido aqui, que for comentado, que a gente siga durante a nossa semana, que a gente fique tranquilo, em paz, serenos e com a certeza de que Deus estará sempre conosco. Vamos então à nossa prece. Na verdade, acredito que seja uma psicografia, foi enviada para a gente, o nome dela é Dileia Aparecida Garcia Vieira. Caminha e chegarás. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persiste em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida que tuas possibilidades auxilia quem sofre, não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatize a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Vigiai e orai. Irmão José. Vamos então agora à nossa leitura, dando continuidade. Nós estamos no capítulo 20. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, para o Cláudio Damascena Ferreira Júnior, por ser uma edição mais nova, um pouco mais moderna, então fica mais fácil de entender. Mas vocês podem estar me acompanhando pelo Evangelho Antigo. Capítulo 20, então, item 4. Missão dos Espíritas. Erasto, Protetor do Médium, Paris, 1863. Não percebem a formação da tempestade que deve assolar o mundo e reduzir ao nada a perversidade terrenas? Bendigam ao Senhor todos que colocaram fé em sua soberana justiça. Vocês são hoje os novos apóstolos da crença revelada pelos espíritos superiores. Preguem e ensinem o novo dogma da reencarnação e o progresso que os espíritos conseguem através dela. Conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrenas. Não temam. As línguas de fogo estão sobre suas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vocês são os eleitos de Deus. Vão e preguem a palavra divina. É chegada a hora de sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis em favor da divulgação espírita. Vão e preguem. Os espíritos superiores estão com vocês. Certamente falarão com pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Preguem o desinteresse aos que têm apego excessivo ao dinheiro. Preguem a abstinência aos desgarrados, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É necessário regar com suor o terreno em que vão semear, pois ele só frutificará se esses esforços forem baseados nos ensinamentos do Evangelho. Vão e preguem. Sim, todos vocês, pessoas de boa fé, conscientes da sua inferioridade em face dos mundos espalhados pelo infinito, iniciem sua luta
contra a injustiça e a maldade. Vão e aniquilem esse culto ao bezerro de ouro, que cresce dia após dia. Vão, pois Deus os está conduzindo, pessoas simples e ignorantes. Suas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala. Vão e preguem. As populações atentas receberão com alegria as suas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as armadilhas que irão colocar no caminho de vocês? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. O pastor saberá defender suas ovelhas dos malvados que querem sacrificá-las. Vão, homens que são grandes perante Deus e que são mais felizes do que o apóstolo Tomé. Mais felizes do que o apóstolo Tomé, porque acreditam sem precisar ver e aceitam a mediunidade, mesmo sem nunca terem conseguido obtê-la por vocês mesmos. Vão, o Espírito de Deus os guiará. Marche para a frente, grandiosa falange de fé. Os grandes batalhões de incrédulos se desmancharão diante de vocês, como a névoa da manhã se dissipa aos primeiros raios do sol. Jesus disse: a fé é a virtude que transporta montanhas. Porém, mais pesadas que as montanhas são as impurezas que estão nos corações dos seres humanos e todos os vícios que delas derivam. Partam com coragem para remover essas montanhas de maldade, que as gerações futuras só deverão conhecer como lenda, assim como vocês conhecem, muito vagamente, os tempos que antecederam as civilizações pagãs. As revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Aproximam-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, o material e o espiritual. Vão, portanto, e levem a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos sábios que exigirão provas, aos simples e pequeninos que irão aceitá-las, porque é principalmente entre os trabalhadores que estão em expiações na terra que encontrarão entusiasmo e fé. Eles receberão os ensinamentos com alegria, agradecendo e louvando a Deus pela consolação divina que vocês lhes oferecerem. Assim, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Amem-se de decisões e coragem. Armam-se de decisões e coragens. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Trabalhem. Vão e agradeçam a Deus pela gloriosa tarefa que Ele confiou a vocês. Mas cuidado! Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão do caminho. Fiquem alertas. Quando ao rumo a seguir, busquem a verdade. Bom, vamos lá. Essa foi uma psicografia do Erasto, né? Protetor do médium. Nós temos no plano espiritual protetores de todos os tipos e de todos os jeitos, né? E nesse texto ele aborda justamente um anúncio, né? Ele está falando sobre anunciar. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de eu entrar realmente na missão dos espíritos, né? Antes de eu entrar totalmente nesse texto aí, nós achamos interessante a oração que a Janete leu, né? Que ela pegou lá de Leia Aparecida Garcia, e que ali
praticamente ela se encaixou com o que nós iríamos falar hoje, né? A ideia acalentada tende a expressar em ação. Gente, é a base de tudo. Muitas vezes nós citamos aqui no Evangelho que parece até meio estranho falar isso, né? Mas tudo gira em torno da gente, de cada um de nós. Mas não da forma egoísta, como muitas pessoas querem chamar a atenção de si. Estou falando de uma forma mais simples. Tudo que acontece gira em torno de nós, no sentido de que nós é que tomamos a ação para alguma coisa. Na verdade, a gente provoca uma ação e essa ação vem através de uma ideia, de um pensamento. O pensamento é a base de tudo do ser humano. Nós nunca podemos esquecer que a nossa existência aqui nesse planeta é tido como uma existência num laboratório, onde nós vamos aprender a viver e aperfeiçoar nosso espírito através da fraternidade, através de ações, né? Ações, olha só, através de mecanismos que nós vamos utilizar, que cada um tem. Cada um é composto por suas próprias ferramentas. Não tem nenhum aqui dentro que é mais ou é menos do que o outro nesse planeta. Então essa oração que a Janete fez ali, nós agradecemos, né? Caminha e chegarás, ela justamente fala da ação. Você gera algum tipo de atitude. Na verdade, você se compromete com alguma coisa, porque está vivo. A partir do momento que nós nascemos e a gente inspira o ar pela primeira vez e expira com um grito, começamos a nossa labuta aqui, né? Já começou o trabalho. Então tem uma assistência dada pelos pais ou por quem quer que venha nos cuidar, né? Muitas vezes não são os pais sanguíneos, mas são pais do coração. E daí já começa a nossa história. E nós deveríamos de passar para os nossos filhos essa ideia sempre, né? De que nós devemos sempre, incessantemente, nos aperfeiçoar. Essa perfeição não é uma coisa de se tornar assim, orgulhosos, melhores do que os outros, não. A nossa imperfeição, a nossa perfeição, ela já... Agora enrolei, né? A nossa perfeição ela está baseada nas nossas atitudes. As atitudes vêm daqueles que nos cercam. Eles que vão dar os nossos ensinamentos ou são eles que vão pegar todos os atributos que nós temos latentes. Nós temos pessoas nesse planeta com muitas deficiências, mas que fazem história no nosso planeta. Fazem história. Por quê? Porque em volta deles tinham pessoas magníficas que incentivavam as coisas boas, quer dizer, foram auxiliares. Isso tudo são espíritos que combinam-se, vêm na forma de pais, de tios, de primos, de parentes, de amigos, que se aproximam de nós e ativam o que nós temos de bom e de melhor. E a gente começa a usar um mecanismo que nós desconhecíamos. Aí a gente entra no nosso texto agora, missão dos espíritos. Nós estamos aqui para entender que nós somos gratos. Primeiramente a Deus por termos tido a oportunidade de estar aqui encarnado. Como nós já falamos várias vezes, muitos são aqueles que estão esperando para encarnar e talvez não consigam. Alguns vão ter uma trajetória rápida, outras vão ter mais longas, né? Alguns vão ter uma trajetória bem forçada, que vai levar essa criatura ao extremo. Outras vão ter ela de uma forma mais instigante, né? Que vai fazer ela trabalhar mais mentalmente. Mas todo mundo tem a sua função aqui. E há muitos que já demonstram o primeiro processo de ingratidão, quando não reconhecem o Pai, o Deus Criador, né, como sendo o nosso beneficente, por estarmos aqui. E muitos repudiam, ignoram e não partem para esse pensamento além,
ficam mais focados naquilo que fornece sustento de alegria momentânea, aí nesse momento Deus não existe. Eu que fiz tudo, eu que consegui pelos meus próprios méritos. Você é uma criatura moldada por Deus, né? Está evoluindo pelo teu processo natural. Vai pisar bem ou vai pisar mal, quer dizer, vai escolher caminhos difíceis ou fáceis, que levam à sabedoria, conforme você vai aprendendo com a vida, né? Então tá. Então a nossa primeira ingratidão já começa com o Criador quando a gente não reconhece. E a outra ingratidão é aquelas que os filhos passam para os pais, como a gente já vê muito por aí, né? Filho que se torna ingrato. Olha, os pais até suportam filhos ingratos, porque talvez eles tenham sido filhos ingratos também. Agora, um filho ingrato, ele não passará impune nessa vida, né? Não, essa ingratidão não passará impune. Então pensem nisso, lembrem-se disso. Já começa por aí essa nossa jornada, né? Quando a gente vai amadurecendo na adolescência, a gente já vai observando dentro de nós que existem coisas que se destacam. É nesse momento que nós vamos nos deparar com os nossos primeiros desafios. Nós não somos adolescentes, nós somos espíritos milenares, mas numa fase adolescente. Então a gente vai encontrar muitas dificuldades, às vezes comportamentais, e vamos começar a ver coisas que vão nos tendenciar a vícios, a marginalia e a vulgaridade. É nesse momento que a gente tem que começar a destruir em nós a maldade. Porque tudo isso é uma maldade. Quando a pessoa não é ingrata a Deus e desde pequena ela já descobre Deus em sua vida, ela já entende que tudo na vida é uma gratidão, tudo na vida é um merecimento. Então ela sabe que tem que extinguir o fogo da maldade, porque ela entende muito bem o que ela está fazendo. Não importa a idade que tenha, não. Ela entende quando está fazendo alguma coisa que é para prejudicar alguém ou para induzir alguém a um erro. Então já começamos por aí na adolescência a destruir em nós a maldade. Muitas pessoas falam a maldade, ela é consequência da nossa imperfeição. É óbvio, né? Isso é óbvio. No Espiritismo vai lá nos explicar, olha, você está encarnado num planeta de provas e expiações. Tá? Quem nunca ouviu essa expressão, essa frase, é só olhar no Livro dos Espíritos e nós vamos ter... Desculpa aqui. E nós vamos ter lá no Livro dos Espíritos todas as categorias de planetas que tem, e nós estamos no planeta de provas e expiações. Então aqui nós estamos na mesma atitude, no mesmo temperamento, na mesma sintonia. Nós não somos tão iguais assim. Vamos ter níveis mais altos de ignorância e níveis mais altos de sabedoria, já de aprendizagem, que já está evoluindo. Alguns vão ouvir falar também num processo de transição. Nosso planeta está mudando para um processo de transição. E muita gente está vendo coisas que estão acontecendo a toda hora e a todo momento. E estão vendo que alguma coisa está acontecendo mesmo no nosso planeta, tá? E isso não é coisa do dia para a noite, não é coisa de um mês, isso é coisa de séculos que já está acontecendo. Essa transformação, ela ainda está e ainda vai acontecer por mais algum tempo. Mas nesse processo e nesse período, nós já estamos partindo para uma situação em que nós vamos entender que nessa categoria de planeta, aqui, ou nós somos espíritos rebeldes ou nós somos primitivos. Cabe a gente identificar qual dos dois a gente tem demais, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Os rebeldes, mais ou menos, são aqueles que se acham o centro das atenções, que não se reconhecem e que não aceitam nada. É uma rebeldia, né? Não, é tudo comigo, eu sou responsável. Não fui eu que fiz. Não aceito essas coisas como são, acho que é de um outro jeito, ou de outra forma. Isso é rebeldia, né? Então, olha, está no planeta certo. Nós vamos ver muito disso. É comum a gente ver esse tipo de egoísmo, né? Como eu não vou usar máscara, como eu não vou passar álcool em gel,
Como eu estou com Covid e vou andar na rua, não quero nem saber se outras pessoas vão entrar em contato comigo e podem levar para outras pessoas que são mais fracas. Graças a Deus já está entrando a vacina aí, né? Mas mesmo assim o contágio continua. Então a gente tem que se resguardar. E daí a gente vê o nosso nível de rebeldia. Poxa, eu posso levar em consideração que eu posso me preservar nesse período para preservar outros, né? São exemplos, tá? E na nossa parte de primitiva, a gente vê o nosso progresso moral. A que ponto está o nosso progresso moral? Então esse é o nosso métier, esse é o nosso meio. É um meio de muitas possibilidades. Aí é que entra a missão dos espíritas, né? É uma missão ali que esse dedicado irmão Erausto, que é um protetor de médiuns, né? Ele fala muito que nós vamos estar em contatos com os nossos vícios, mas que a gente tem que procurar o remédio para o nosso bem. É o que ele tenta dizer ali, de uma certa forma, que a gente tem que começar a trabalhar em nós. Por isso que eu falei que tudo na nossa vida gira em torno de nós, que nem eu disse lá no início. Mas o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? O que é a missão dos espíritas? Primeira coisa é nos reconhecermos, né? Quando a gente se reconhece, como eu falei, a gente vai entender como é que eu me classifico, qual é a minha evolução moral, qual é o meu progresso moral, qual é o meu tipo de rebeldia. E estando em contato com os meus próprios vícios, eu vou procurar o remédio para poder curar eles. Então tá, a dica dele é a seguinte, a primeira é renúncia. Muitas pessoas, elas preocupam-se muito consigo mesmo. E renunciar a isso é difícil. Para pensar nos outros, sabe? Tem que renunciar a si. Muitas vezes você acha que, não, minha ambição é essa. E geralmente as nossas ambições, elas estão embasadas em coisas fúteis, que perdem sentido e se esvaem com o tempo. Sabe? É uma névoa, né? Aí quando ela começa a renunciar a si e começa a pensar no próximo, ela automaticamente já começa a evoluir. Poxa, a renúncia é um aspecto, né, importante. Ele também ensina o nosso desapego. Vamos desapegar. Tem muita gente que, pelo amor de Deus, né? Não, ninguém toca em nada, isso aqui é meu, isso aqui me pertence, não quero que façam isso, não quero que façam aquilo. É um apego aos bens materiais, é um apego à sua casa, é um apego às mansões, aquilo que quer, né? O que acontece? A pessoa, ela está apegada à terra. E quando desencarnar vai ficar por aqui incomodando ainda, né? Agora o terceiro reconhecimento que é muito importante são os tiranos domésticos e os opressores que ele cita, né? Como as pessoas têm tendências de quererem dominar o ambiente. A gente tem que cuidar disso, sabe? Não existe esse lance de... A Janete até teve um comentário que falava sobre isso até, né? Não existe esse lance de a Janete é dona da casa e eu sou trabalhador. Não existe isso. Se ela tivesse que trabalhar e eu tiver que cuidar, já aconteceu, eu cuido da casa e ela trabalha. Eu não vou mostrar para ela como eu sou benevolente, estou cuidando da casa porque ela está trabalhando. Não, ela tem que trabalhar porque ela quer trabalhar, porque faz parte da vida dela trabalhar, parte do progresso dela, da evolução dela, e eu vou cuidar da casa da melhor maneira possível. Natural e normalmente. E vice-versa, como muitas vezes a gente teve que fazer, ela cuidou das crianças e eu estava trabalhando às vezes em 2 lugares diferentes, chegava tarde da noite, e ela chegava lá, ela não ficava me dizendo, olha, eu fiz tudo isso dentro de casa, não, a mesma coisa é quando ela estava fora, eu também estava trabalhando. Então tem pessoas que se acham que são simplesmente dominadoras. Não, mas aqui é o meu poder, eu sou o homem, né? O homem, na verdade, é uma classificação da categoria humana, da condição humana. Erroneamente. Erroneamente, porque nós vamos falar de humanos, né? Os próprios espíritos não usam muito essa expressão, eles falam das pessoas em si, né? Porque não importa se tu é homem ou mulher, porque nós sabemos lá que nós não temos esse sexo, né? Uma hora tu vem num, uma hora tu vem no outro.
sabe? Mas na cabeça das pessoas parece que isso é uma influência muito forte. Não, por eu ser homem eu sou melhor. Não, por eu sou rico eu sou melhor. Não, você não é abençoado por ser rico. Você está numa prova. Você não é maldito por estar pobre. Você está numa prova. Né? São condições. Tem que ser por ser mulher, para ser trabalho, nem por ser por homem. Vou estender um pouquinho. Então a gente tem que pensar nessas coisas, né? Assim como o fato do casal, tá? Dentro do lar, aquele domínio, a pessoa vai lá, conquista outra, corre atrás, faz de tudo para conquistar a atenção, né? Na parte do namoro, vai lá e de repente termina a relação, ela quer simplesmente acabar com a outra porque terminou a relação. Gente, podia ser o contrário, alguém podia estar nos conquistando, a gente se sentir conquistado, agora não sei, vou ter que seguir meu caminho. Deixa seguir. São pessoas que cruzam para o nosso caminho. Não faça mal a essa pessoa. Não a persiga, não a destrua. Ela segue o seu caminho, você segue o teu caminho. Vão cruzar outras pessoas, se for o caso. Da mesma forma, não traia. Você conquistou essa pessoa. Você ama essa pessoa. Não é com outra pessoa que você vai compensar qualquer dificuldade financeira, emocional ou ocasional da tua vida. Sabe? Isso nada mais é de que você simplesmente está pensando em si. Eu quero agora me satisfazer com outra pessoa. Não. Você tem a tua história com alguém. É uma história. E isso é muito importante. É muito importante. E isso entra a renúncia, entra desapego, entra a abolição da tirania. Entra o seguinte, nós estamos vivendo juntos, nós estamos vivendo juntos. Nós vamos viver juntos, nós vamos compactuar com o sofrimento, às vezes com a fome, às vezes com a abundância, às vezes com a alegria, às vezes com a tristeza, né? Às vezes com um peso a mais, um peso a menos, cabelo a mais, cabelo a menos, né? Essas coisas naturais do corpo humano, da vida humana, às vezes a decadência, né? Isso faz parte de uma vida de duas pessoas que se procuraram, que se quiseram, que se entrelaçaram. Não existe essa de você estar com outras pessoas na rua para tratar melhor quem está dentro de casa. Isso nada mais é que você se justificando para isso. Não faça isso. É um erro grave. É um erro grave. Tem na hora de começar a olhar para dentro e estar consciente das nossas inferioridades e trabalhar para eliminar elas dentro de si. Essa é a missão. Mas ali o nosso amigo Erasto, só para encerrar aqui, ele comenta também que nós deveríamos divulgar o Espiritismo. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, como eles vêm falando o tempo todo, né? Quando você trabalha esses aspectos internos, você trabalha a renúncia, o desapego, a liberdade de... Conhece uma palavra que eu possa dizer? Um relacionamento, um relacionamento harmonioso. Quando você trabalha com isso, você está com fraternidade. Você está com paz no teu coração. Nada vai acabar com isso ou derrubar isso. Então, assim, quando ele fala de te levar, é que se você mudar, você automaticamente vai começar a agir, porque tudo é ação, vai começar a agir diferente e por causa disso vai chamar a atenção de pessoas que vão se aproximar de vocês e vão querer saber o que está acontecendo, né? Por que tu agiu assim? Sem você querer ser melhor do que ninguém, você pode dizer, eu acho assim por causa disso, por causa daquilo, tranquilamente. Não porque eu sou espírita, não, gente, você pode ser um católico, evangélico, um protestante, um bandista, não importa qual é o que você... qual é o dogma que você queira seguir na sua vida. Desde que você já imprima mudanças, você vai atrair pessoas que vão questionar isso. E através dos teus atos bons, você vai transformar essas pessoas, porque elas vão ver teu exemplo e vão seguir, porque nós somos verdadeiros copistas uns dos outros. A gente observa alguém agindo bem, a gente age bem. A gente observa uma frase bem colocada, a gente repete aquela frase. A gente observa uma ação, a gente repete aquela ação. Então muitas pessoas vão se aproximar e é nessas pessoas que você tem que mostrar quem você é, que é naturalmente uma pessoa que modificou. Entendem? Então essa seria a missão dos espíritas, né? Agirem de forma fraterna,
sempre pensando num progresso moral e atuando na transformação. E tudo isso, que nem ele diz, né, vai virar lenda no passado, sabia? Assim como a gente olha assim, lá no tempo de Jesus, assim, assado. Imaginem lá, daqui a 200, 300 anos, eles vão olhar para essa data e vão dizer, poxa, o pessoal passou por essas dificuldades, assim, passou por um coronavírus, passou por várias doenças, houve uma mudança de comportamento, houve atitudes grosseiras, houve isso, houve aquilo. Assim como a gente fala do período de guerras, né, da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Nós vamos virar lendas também. Então é nesse momento que a gente tem que agir, porque a gente vai ser lenda mais adiante. Vamos virar história. E conforme aquilo que a gente fizer, a gente vai ser lembrado. Eu acho que isso até é um trecho do filme do Gladiador, né? Ele fala lá que você será lembrado pelos seus atos. É a mesma coisa, você vai ser lembrado pelo que tu vai fazer. Ok? Com isso eu encerro então meu comentário. Bom, pessoal, pedimos então mais uma vez que os espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pai nosso que estais no céu, caminha dentro das casas de todos que nos ouvem e leva todas as preocupações, enfermidades, temores e proteja toda a nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, nossos dias, nossas noites. Abençoe nossas casas, nossa saúde e tudo que nos rodeia. Provê o nosso alimento e que nunca nos falte a sua presença. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, e que atendam a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces e a todos vocês que participam do Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos os bons espíritos envolvidos com essa corrente amiga, os espíritos da colônia Recanto de Irmãos que são responsáveis pelo Evangelho, a Seara do Dr. Bezerra de Menezes, e todos aqueles espíritos que participam do Evangelho, indo na casa de vocês quando vocês escutam, levando paz, harmonia, consolo aos aflitos, curas quando é possível, que todos eles tragam paz, criem um clima de uma atmosfera salutar e benéfica para cada um de vocês, e que as coisas se ajeitem da melhor maneira possível, mas que principalmente coloquem na mente de cada um de vocês a esperança
a esperança de que tudo está acontecendo como tem que acontecer e tudo vai ser para o nosso bem. E que nos deem forças também para que a gente possa fazer o nosso melhor. E se a gente tiver que sofrer alguns impactos na vida, que a gente sofra sem lamentação, pensando que tudo vai melhorar. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz. Hoje a gente não vai poder falar sobre alguns comentários, né? No nosso próximo encontro faremos isso. Então eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus, fiquem em paz, sintam-se bem. Ótima semana a todos vocês. Oba, como um bom gaúcho, né? Eu só espero como é que vai ser a noite. Parece que mais tarde nós vamos preparar aqui um salchipão. Só os gaúchos conhecem isso. Não, tô brincando. Salchipão é conhecido no Brasil inteiro. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar com vocês, tá? Fiquem com a música do Eri Lopes agora, Passe Musical. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou
Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br